Você já percebeu que quanto mais você tenta ser visto, menos te enxergam? Quanto mais você corre atrás, menos te procuram? Quando você para de implorar atenção e começa a focar em você, tudo muda. E hoje eu vou te contar por que desaparecer por um tempo pode ser o começo do seu renascimento. Fica até o final comigo, porque talvez o erro que hoje está roubando sua paz seja exatamente esse. Talvez você seja aquela pessoa que sempre esteve presente para todo mundo. A que responde rápido as mensagens, a que ajuda, a que se preocupa, a que ama demais. Mas quando você precisou, quem apareceu? É doloroso perceber que muitas vezes somos prioridade para ninguém, enquanto colocamos todo mundo em primeiro lugar. Eu já vivi isso. Teve uma fase da minha vida em que eu fazia tudo para ser lembrada. Mandava mensagem, me explicava, corria atrás, tentava consertar as coisas. E sabe o que eu recebi? Cansaço, ansiedade e um vazio que só quem já viveu isso sabe. Até que um dia eu entendi uma lei silenciosa da vida. As pessoas só percebem o seu valor quando deixam de ter acesso a você, quando te perdem. Eu não estou falando de fazer joguinhos para chamar atenção. Eu estou falando de presença desperdiçada. Quando você vive disponível demais, muitos se acostumam e não enxergam seu valor. Mas quando você some para se reconstruir, para cuidar de você e da sua vida, aí eles percebem. As pessoas percebem porque seu silêncio fala, sua ausência ensina e sua paz incomoda quem só te queria por interesse. Às vezes, Deus permite afastamentos em nossa vida, porque a gente se perde o tempo todo tentando manter pessoas. Quantas vezes eu pedia para Deus mudar, sabe? Alguns relacionamentos que eu queria manter aquilo de qualquer jeito. E eu orava pedindo para Deus consertar. E eu orava pedindo para Deus para dar certo, para não perder aquelas pessoas. Mas Deus queria me mudar primeiro. Tem portas que só se abrem quando paramos de bater na porta errada. Tem paz que só chega quando a gente sai do lugar que nos adoece. E tem renascimento que começa no silêncio. Todas as vezes que eu renasci, que eu amadureci, foram no silêncio, longe da multidão. Só eu e Deus. Teve uma fase da minha vida, quando eu morei por muitos anos na casa de uma família, para conseguir estudar, né? Para sair da roça. E aí foi onde eu vivi uma verdadeira prisão, me deixando de lado, vivendo em função daquelas pessoas, fazendo de tudo para agradar aquela família. Tudo isso por medo de perder aquela oportunidade.
tentando me encaixar num seio familiar totalmente fora das minhas raízes, da minha essência, dos meus valores. Por mais que tenha sido por questões de necessidade, mas ainda assim, será que valeria a pena passar por tudo isso? Hoje eu vejo que não. Era um relacionamento muito desgastado. Minha energia sendo sugada o tempo todo. Eu sentia as coisas, eu percebia que a minha presença ali, que eu só estava ali porque eu era útil para eles. Eu cuidava da casa deles. Então, enquanto eu estava sendo útil, eu estava ali. Eu sofria muito internamente. Até que um dia, eu tomei coragem e saí da casa deles. Fui morar com as amigas, morei um tempo com elas, dividindo casa, até eu conseguir morar sozinha. E depois disso eu sumi da vida daquelas pessoas. Não para punir ninguém, mas para me ouvir. Então eu comecei a cuidar de mim, colocar minha vida no lugar e voltei a sorrir. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me tratar diferente, com respeito, porque eu me posicionei na vida e passei a transmitir valor. Mas o maior milagre não foi esse. Foi que com o tempo eu já não precisava mais da validação de ninguém. Quando você foca em você, 3 coisas acontecem. Primeiro, sua energia muda, você deixa de transmitir carência e começa a transmitir presença. Segundo, sua mente clareia. Longe do barulho, você entende o que aceita e o que merece. E foi exatamente assim que eu passei a discernir isso na minha vida. O que eu ia aceitar e o que eu mereço a partir de hoje, a partir de agora. E terceiro, sua identidade retorna para você. Porque muitas vezes a gente se abandona tentando agradar. Por isso eu levo comigo essa frase para a vida. Quem precisa se diminuir para caber na vida de alguém já está no lugar errado. E hoje eu, a Alessandra, que eu me tornei hoje, não me coloco mais numa situação como essa. Depois de tudo que eu passei. Jamais. E hoje eu quero te lembrar que você não nasceu para correr atrás de migalhas emocionais. Você não nasceu para implorar amor. Você não nasceu para viver esquecido. Você nasceu para florescer. Mas as flores não correm atrás das borboletas. Elas florescem. E o que é verdadeiro se aproxima, chega até você. Então desapareça por um tempo. O tempo que precisar, o tempo que você achar necessário. De acordo com as suas necessidades. Desapareça do caos, da humilhação, da dependência emocional. Da necessidade de provar valor. E apareça para você mesmo. Se essa mensagem falou com seu coração, me diz. Você precisa desaparecer de quem?
para aparecer para si mesmo.